Bom dia, minha gente. Que saudade que eu tava de fazer live, de conversar com vocês. Mas confesso que valeu a pena. Esses últimos dias aí, onde eu estava lá no evento da Andressa, foi incrível, incrível. E foi daqueles eventos assim que eu tava com expectativa bem alta e superou todas as minhas expectativas. Foi tudo muito bom. Durante a semana eu vou contando aqui muitas coisas pra vocês. Muita virada de chave, muito aprendizado, muitas coisas que eu vou trazer aqui pra vocês. Conheci a Denise e a Kátia pessoalmente. Foi muito bom esses dias que a gente passou juntas lá. Pra quem não sabe, as duas são minhas alunas, são minhas mentoradas, mas também são minhas parceiras lá na clínica MPC. E a Denise às vezes faz lives aqui comigo na quinta-feira. A Kátia poucas pessoas conhecem porque ela não aparece muito aqui. Mas a gente se conhecia através da internet, através de algumas formações que a gente fez juntas. Era uma amizade já de 2 anos e agora a gente se conheceu pessoalmente. Foi muito bom. O evento incrível, aprendemos muito, passamos por muitas experiências. Foi incrível. E eu vou contando aqui pra vocês, eu vou trazendo muitas coisas pra vocês também, insights. Hoje a nossa live vai ser curta. Eu tenho um dia bem cheinho hoje. Logo depois da live eu já tenho atendimento. Voltei. Nossa, eu tô meio que de ressaca assim, mas ao mesmo tempo muito empolgada, muito feliz com tantas coisas boas que aconteceram e tantas coisas boas que eu quero aqui compartilhar com vocês também. Mas o nosso assunto de hoje é: aprenda a desistir. Como assim? Eu tô sempre aqui falando pra vocês que a gente não pode desistir, que não é pra vocês desistirem. E aí hoje eu vou vir aqui mandar vocês desistirem? Sim. Eu vou, de certa forma, sim, hoje ensinar vocês a desistirem. Só que de uma maneira um pouco diferente, tá? Hoje eu vou te ensinar, sim, a desistir, mas não a desistir daquilo que tu quer. Não desistir de você. Hoje eu quero que tu crie coragem, consciência e até comece a se planejar para desistir daquilo que tu não quer. Sabe aquilo que tá te matando aos poucos? Aquilo que não faz sentido nenhum mais pra ti, que tá te fazendo mal. E que por medos, por bloqueios, por querer às vezes agradar alguém, você continua nesse lugar. E é mais ou menos assim. Sabe quando tu come alguma coisa e te faz muito mal? Então vamos supor, tu fez um bolo. E aí tu fez o bolo, tu teve ali todo o trabalho de fazer o bolo, tu dedicou ali o teu tempo pro bolo, usou os ingredientes. Só que tu comeu esse bolo um dia e tu ficou ruim, tu viu que não te fez muito bem ali. Mas tu não sabia que era do bolo. No outro dia tu foi lá e comeu de novo. E te fez mal de novo. Aí tu começou a entender que era do bolo. Mas tu fez o bolo tá ali. Eu não vou botar o bolo fora, eu vou comer o bolo. Terceiro dia, tu comeu o bolo de novo. E tu continua passando mal, vê que o bolo tá te fazendo mal, mas tu continua comendo aquele bolo. Quando tu tá em uma situação que não faz sentido mais pra ti, que tu não tá feliz, que tu não gosta mais, e que não é aquilo que tu quer pra tua vida, e tu continua ali, vai te fazer mal. Igual a história do bolo.
talvez tu esteja nessa situação. Às vezes, tu fez lá uma faculdade que na época até tu achava que era o que tu queria e hoje tu percebeu que não, que tu quer outras coisas para tua vida. Ou às vezes, teus pais, alguém que tu considerava muito, queria muito que tu fizesse, por exemplo, essa faculdade. E hoje, mesmo vendo que aquilo ali já tá te fazendo mal, que não faz mais sentido pra ti, tu continua, às vezes para não desagradar essa pessoa. Ou às vezes, simplesmente, como eu dei ali no exemplo do bolo. Eu fiz o bolo, eu me dediquei, eu gastei os ingredientes, eu vou comer, não vou desperdiçar. Às vezes tu tem esse pensamento também. Eu fiz faculdade, eu estudei, eu dediquei tempo, eu investi dinheiro, eu vou ficar aqui, eu preciso aproveitar aqui a faculdade que eu fiz. Só que, às vezes, o fato de tu não querer desapegar disso tá te impedindo de viver coisas muito maiores. Às vezes, todo aquele tempo ali que tu esteve nesse lugar e não faz mais sentido pra ti, te trouxe experiência, vivências e te trouxe, inclusive, a visão de não é isso que eu quero pra minha vida. Tu ficar ali presa, talvez até por um dinheiro que tu investiu, mas se aquilo ali não te faz sentido, vai sair muito mais caro do que tu ir pra algo novo. E às vezes tu já meio que tá nesse algo novo, mas não consegue escolher ou desapegar para se dedicar para isso, que ia te dar resultado, que ia te fazer crescer, que ia te trazer muito mais rendimento financeiro e principalmente ia te fazer bem, ia te trazer saúde, bem-estar, felicidade, realização. E consequentemente, prosperidade, né? Essa leveza de algo que talvez hoje seja muito pesado. Eu tenho várias pessoas assim que eu converso e estão num lugar bem parecido como este. Pessoas às vezes que estão ali em um trabalho, CLT, por exemplo. No caso dessa pessoa que eu vou dar o exemplo, claro que eu não vou citar nome, ela é concursada. E aí tem aquele certinho ali todo mês, que nem é muito, mas é algo que ela sabe que vai vir. Só que ela tá totalmente infeliz com o trabalho, com o lugar, com as pessoas do lugar. É como se estivesse indo para uma prisão todos os dias. E o que ela queria fazer? Ela queria simplesmente viver do que ela ama, que no caso aqui do meu exemplo é terapia. E ela é uma terapeuta maravilhosa, uma terapeuta de mão cheia, como a gente diz. E ela não consegue. Na verdade, agora a gente está trabalhando aqui para ela conseguir. Já temos data, isso vai acontecer. A questão que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte: talvez tu esteja num lugar parecido com o dela, presa. Ou porque é concursada, ou porque tem aquele certo todo mês, ou porque estudou sobre isso. Só que se não faz mais sentido pra ti, se tu não tá feliz, isso tá te matando aos poucos. E quando eu trago aqui aprenda a desistir, eu quero que tu aprenda a desistir, não mais de ti. Concorda que tu está desistindo em qualquer uma das possibilidades, tá? Porque se tu continua nesse lugar que não faz mais sentido pra ti, que te faz mal, que tu não tá bem, que tu não tá feliz, tu tá desistindo de ti, dos teus sonhos, da tua vontade, da tua realização, consequentemente dos teus resultados e do teu sucesso. Eu quero que tu troque do que tu tá desistindo. Eu quero que tu pare de desistir de ti e tu desista do que não faz mais sentido. Mais ou menos a gente vai fazer uma troca aqui. Tu vai decidir pelo que te faz se sentir viva e desistir do que está
aos pouquinhos te matando. Faz sentido pra ti? Porque se tu tá insistindo em algo que não te faz feliz, que não te faz crescer, que não te faz se sentir viva, tu tá morrendo aos pouquinhos. E isso é muito triste. E é incrível que tantas pessoas passam por isso, estão nessa situação e não tem coragem de dar esse passo. E, gente, eu não tô dizendo aqui pra vocês desistirem hoje. Não. Não é jogar tudo pro alto, não é fazer as coisas sem pensar, sem planejar. Não é. Mas tu precisa encontrar esse sentido aí pra tua vida e fazer o que de fato vai te fazer feliz. Eu quero que tu reflita sobre isso, que tu avalie a tua situação e coloque uma data, planeja isso. Busca ajuda de alguém que possa te mostrar esse caminho, o como fazer isso. Porque não faz sentido nenhum tu continuar nesse lugar. É tão triste daqui a pouco os anos se passarem e tu chegar em uma fase ali da tua vida onde tu olha pra trás e tu te arrepende de não ter vivido isso que tu queria ter vivido. E ver que tu ficou ali sobrevivendo num lugar que não era o teu lugar. Porque se tu não se sente bem, se tu não tá feliz, se tu não tem resultado, se estar nesse lugar te incomoda, dói, esse lugar não é o teu lugar. E não faz sentido nenhum tu permanecer aí. Então eu quero que tu avalie aí na tua vida. E aqui eu tô falando de carreira, de profissão, mas não é só isso. Pode ser que tu esteja em um relacionamento assim. Ou alguma outra situação, eu não sei o teu contexto. Mas eu trago aqui pra gente olhar pro que tu quer pra tua vida mesmo, pro que te faz feliz, no que tu trabalha, em qual é o teu porquê. Aquilo ali que vai não só te fazer bem, te fazer feliz, fazer tu se sentir viva, recarregada, mas que também vai ajudar outras pessoas. E talvez onde tu esteja hoje, tu tá ajudando pessoas, mas não é a mesma coisa. E talvez tu nem consiga ajudar tanto quanto tu conseguiria se tu estivesse lá naquele lugar que tu queria tanto. Como eu falei, a live de hoje, ela é mais curtinha, mas ela é muito importante. E o assunto aqui é muito profundo. Eu quero que tu pare e que tu avalie. Qual é o bolo que tu fez aí que tá te fazendo mal e tu continua comendo para não perder? E esse perder pode ser tempo que tu já investiu, dinheiro que tu já investiu, ou pessoas que tu não quer decepcionar. Coloca no papel, escreve tudo. E aqui eu até vou passar um exercício que a gente pode usar ele para qualquer coisa, né? Mas quando a gente fala de tomar uma decisão, de escolher por algo, pega uma folha, divide ela no meio, coloca de um lado o que tu faz hoje, ou a situação que tu está hoje, ou se for relacionamento ou alguma coisa, o que tu tem hoje, o que tu tá vivendo hoje. Nesse lado da folha, tu vai dividir de novo em dois e tu vai colocar de um lado tudo que é positivo pra ti em relação a isso e tudo que é negativo. Agora, na outra metade da folha, tu vai colocar ali o que tu queria estar fazendo, o que tu queria estar vivendo. Se for questão de relacionamento, como que tu gostaria de
estar vivendo um relacionamento. Ou se é trabalho, se é carreira, qual é o teu sonho? O que tu gostaria de fazer? Ou que tu até já faz, mas tu não conseguiu focar somente naquilo. E de novo, divide pontos positivos, pontos negativos. Olhando para tudo que tu escrever ali, tu vai avaliar o que tu quer, o que vale a pena, o que vai fazer tu se sentir feliz, bem, viva, realizada. Porque, consequentemente, é isso que vai te trazer resultado. E se tá muito difícil planejar como fazer isso, busca alguém para te ajudar. Eu faço muito isso com as minhas alunas. É como eu falei para vocês, não é decidir hoje, largar tudo hoje, jogar tudo pro alto. Às vezes a gente até tem vontade. E às vezes até dá para fazer. Depende da situação. Mas normalmente não, né, gente? A gente tem que se planejar, se organizar, entender. Esse planejamento vai te trazer segurança, mas colocar uma data para fazer isso vai te trazer vida. Então, eu quero que vocês peguem o que a gente conversou aqui hoje e apliquem na tua vida. Se precisar buscar ajuda, busca ajuda. Geralmente, quando a gente tá nessa situação, a gente já sabe a resposta. A gente já sabe o que a gente quer, o que a gente precisa fazer. Mas tu precisa tomar uma decisão. E a decisão que tu precisa talvez tomar hoje é aprender a desistir. E repito, do que te faz mal, do que tá te matando aí aos pouquinhos. E escolher o que te faz se sentir viva. Certo, gente? Essa live era pra ser mesmo curtinha, como eu falei pra vocês. Nossa, foram dias incríveis. Só que é aquilo, né? Hoje voltei, tem tudo aqui pra olhar, pra resolver, tem pessoas pra atender, tem alunas pra conversar, pra dar suporte. Mas durante a semana aqui eu vou trazendo muitas coisas pra vocês. Nas lives, vou conversar um pouco mais com vocês nos stories também. Vou contar aí as novidades. Trazer insights pra vocês de tudo que eu vivi lá. Vamos organizar aqui a casa. Mas façam isso. Escrevam, coloquem no papel. E principalmente, deem o primeiro passo. Talvez colocar tudo no papel já seja o primeiro passo. Ou talvez só tu ter entendido que não faz sentido nenhum tu continuar aí. Porque por mais que tu pense que tu tá perdendo algo, pode ser que tu vá perder o tempo que tu investiu, o dinheiro que tu investiu. Tem a questão também de, às vezes, ter pessoas envolvidas. Mas tu tem que olhar pra ti porque lá no finalzinho da tua vida, vai ser só tu contigo. É tu e ele, né? E aí tu vai olhar pra trás. E eu quero que tu tenha um sentimento nesse momento, quando tu olhar pra trás, de que tu fez o que tu gostava, o que tu queria, o que fazia sentido pra ti e o que te fez se sentir viva, sabe? E com aquele sentimento assim de eu fiz tudo o que eu queria ter feito e eu sigo em paz. E não aquele sentimento de arrependimento, frustração, de eu passei a minha vida inteira fazendo algo que eu não gostava, que eu não queria, que me fazia mal, que me fazia me sentir frustrada, cansada o tempo todo. Às vezes para agradar os outros, ou por medo de tomar essa decisão que eu fiquei adiando e nunca tomei. Então que você conscientemente aprenda a desistir. E com esse aprendizado de tudo que a gente já falou aqui, que tu consiga dar o teu primeiro passo. Coloca no papel e faz aí as primeiras ações que tu precisa. Nem que seja apenas colocar uma data. No momento que tu fizer isso, colocou no papel, colocou data, tu vai começar a buscar entender qual que é o próximo passo.
isso vai acontecer. E eu espero de coração que tu faça, que tu seja corajosa e que de fato tu desista. Não mais de ti, mas o que tá te matando aí aos pouquinhos e que não faz sentido nenhum mais pra ti. Certo, gente? Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra vocês. Hoje é terça, mas aqui pra mim é como se fosse segunda. Vamos ter lives aí todos os dias e vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Na quinta-feira, o assunto da live é aquela que a gente faz juntas, eu e a Denise, é desista de desistir. Mas aí aqui a gente vai para um outro lado, que é meio que uma continuação do que a gente falou aqui hoje. É desistir de desistir daquilo que tu ama, que te faz te sentir viva. Então não percam as lives, as próximas lives aqui da semana, que a gente vai aprofundar aqui um pouco mais e vai fazer muito sentido para vocês. E não deixem de fazer o exercício que eu passei. Façam e venham para as próximas lives, que a gente vai aprofundar ainda mais e vamos dar um jeito nisso aí. Vamos mudar isso aí. Bom, minha gente, fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.